Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês uma associação bem simples entre casas de aposta, jogatinas, jogos e o tão famigerado hedonismo, né? Então, o hedonismo é essa finalidade do prazer em si. Então, a consideração do prazer como uma finalidade da vida humana. É o que muitos vêm buscado nesse atual e que, inclusive, é o eco de uma contracultura lá dos anos 80, onde as pessoas estavam descabidamente procurando, buscando prazeres, né? E prazeres sem determinado merecimento desse prazer. Então, como tudo isso levou a gente ter, né, essa explosão de casas de aposta, por exemplo, onde as pessoas acham que vão ficar ricas do dia para a noite somente apostando, né? Apostando em coisas simples como resultados de jogos de futebol. Então, isso daí é uma coisa completamente absurda para pessoas mais antiquadas e para pessoas com pensamento mais consistente. No entanto, para os jovens e para as pessoas que têm pouco conhecimento, eles acabam se imbuindo nisso para ter aquilo que a gente chama de prazer imerecido ou recompensas que não foram exatamente ganhas da melhor forma possível. Então, a gente sabe lá nos Estados Unidos que existe Sin City, né, a cidade do pecado, que é considerada Las Vegas. A gente sabe que as apostas lá têm a ver também com um mundo sombrio, né, por detrás dos panos, que envolve até mesmo criminalidade, lavagem de dinheiro. Então, será que isso está sendo executado aqui no Brasil também, a lavagem de dinheiro através das casas de apostas? Será? Isso pode acontecer realmente, tá? Mas tudo isso passou para dentro da sociedade brasileira a partir de conceitos muito simples, a partir de conceitos epicuristas, né? Então, conceitos de Epicuro que hoje nos mostram ali esse prazer descabido e muito buscado sem um determinado merecimento, contradizendo culturas milenares que diziam que o prazer ele deve ser merecido, ele deve ser encarado como um artefato de merecimento da virtude humana. A partir do seu trabalho, a partir do seu esforço, você consegue ali uma recompensa, um prazer, né? Então, imagina, por exemplo, você ficar o dia inteiro trabalhando, você volta para casa e tem ali o seu determinado momento de descanso para você poder assistir um vídeo ou comer um alimento, né, bem agradável para você. Tudo isso vai gerando um prazer, né? Mas o prazer ele é realmente recompensado a partir do trabalho que você realizou. E o dinheiro que as pessoas ganham também é o fruto do seu trabalho, né? A gente tem todos esses conceitos bíblicos que, inclusive, nos dizem a respeito do prazer como algo que deve ser merecido, né? Mas da onde que veio toda essa questão do prazer imerecido, né? Ela começa com pseudo-filósofos aí, tal como Epicuro, né? Então, o Epicuro, lá atrás, um filósofo grego aí que entregou para nós algumas noções ocidentalmente primordiais de hedonismo, né? Então a ideia do prazer como a finalidade da vida humana, né? Então a vida humana ela só tinha finalidade para você obter prazer mesmo, né? Caso contrário, não tinha nem por que viver. Então, mais ou menos essa é a ideia do Epicuro, né? Ele era um dos pensadores gregos do passado que destoavam da classe de sábios por suas ideias excêntricas em relação à virtude humana. Então, enquanto os estoicos estavam falando da virtude de um modo muito sofrido, por assim dizer, ele dizia que a virtude humana era simplesmente aproveitar os prazeres de maneira imerecida, né? Ele criou aquele determinado tetrafármaco, né? Que é um conceito de um remédio a partir de 4 máximas, né? Então, são 4 frases que ele estipula que se você seguir essas 4 frases, você tem um remédio para curar a sua vida, né? Só que na verdade você vai estar trazendo muitas questões com esse tetrafármaco, né? Ele é encontrado naquela Kyriaidoxai, né? Que são as doutrinas principais do Epicuro. A gente vê aí certas inversões desses valores simples e comuns da virtude do homem, e com relação principalmente a Deus, a morte e a considerada dicotomia prazer e dor. Então vamos dar uma olhada aí no que seria esse, esse conceito aqui para nós. Eu, na verdade, estou mostrando outra tela aqui para vocês. Eu queria mostrar essa daqui que é do meu livro. Eu abordo um pouco no meu livro todo esse tetrafármaco aqui. E esse tetrafármaco ele vem com ideias bem absurdas. A primeira dela já é para contradizer todo esse conceito, né, é, da filosofia mais tradicional, que inclusive depois entra entra em consonância ali com toda a diretriz judaico-cristã, né?
que fala a respeito do temor a Deus, né? Então, enquanto o cristão ele está temendo a Deus para que ele possa se basear nisso e concretizar atos verdadeiramente merecedores da sua própria virtude, os epicuristas eles não temem nem a Deus e nem a nenhum Deus que possa puni-los pelo abuso das suas recompensas desmerecidas, né? Então você pode sair por aí consumindo todos os prazeres da vida sem consequências, né? Por quê? Porque Deus é o juiz, né? Então, se você retirar Deus da equação, obviamente não tem juiz e não tem lei. Então, um mundo sem leis é um mundo onde você pode aproveitar tudo, né? Então tudo se torna um prazer para você, você só fica escolhendo entre prazeres. Bom, a gente sabe que esse conceito é um conceito absurdo, no entanto, tem pessoas que levam isso a sério. E a segunda máxima, né, que ele utiliza é para não se preocupar com a morte. Porque se você for consumindo, tendo uma vida de excessos, eventualmente você vai morrer. Só que a morte, ela não seria uma preocupação, principalmente para os epicuristas que eram basicamente niilistas, né? Então eles não acreditavam num pós-vida, basicamente. Isso faz com que eles não tenham um julgamento póstero, então eles podem usar e abusar desse mundo sem consequências, né? E aí ele usa as duas últimas máximas que são mais absurdas ainda, né? Que vocês podem ver aí, no centro da tela de vocês, que é o que é bom é fácil de conseguir e o que é terrível é fácil de suportar. Bom, a gente sabe que nenhuma dessas duas coisas é verdade, porque o que é bom, ele é difícil de se conseguir. Ele é difícil de se conseguir porque deve ser conquistado, deve ser merecido. Por exemplo, para você ter um dinheiro digno, você tem que trabalhar. E trabalhar, todo mundo sabe que não é a coisa mais agradável do mundo, mas é digno. Então, a dignidade vem através do trabalho. Conseguindo os frutos pelo trabalho, você tem frutos dignos, né? No entanto, ele também nos diz outra máxima absurda, que seria o que é terrível é fácil de suportar, mas quem suporta facilmente o que é terrível? A gente sabe que o que é terrível é difícil de suportar porque, obviamente, a própria palavra já diz, é terrível. Ninguém quer suportar algo que é terrível, então há uma dificuldade sim em obter aquilo que é bom de maneira digna e também de suportar terrivelmente o fardo, né? Também de maneira digna. Então, se você quer fazer essas coisas com dignidade, você não vai conseguir fazê-las de maneira fácil, né? E aí eu retorno aqui outra para outra parte ali onde eu estava mostrando para vocês, que são outras cinco máximas. Essas cinco máximas não são de Epicuro, né? Elas são confluências de máximas de vários povos e várias culturas diferentes, onde eles consentem em relação ao que o prazer realmente é e quais são as suas características, né? Então, para muitos povos, por exemplo, para os povos budistas, para os filósofos estoicos, né, o que seria o prazer? Então, o prazer ele é algo que, primeiro, deve ser buscado com moderação, porque caso contrário, né, com excesso, você já não consegue mais discernir o que é prazer e o que não é. Ele também deve ser conquistado, porque se ele não for conquistado, ele se torna uma coisa fútil. É, Em terceiro lugar, ele deve ser naturalmente obtido, porque se ele for artificialmente obtido, ele também não tem ali o seu merecimento adequado. Em quarto lugar, o prazer é transitório, então a gente sabe que o prazer não é eterno. O prazer ele cambia com a dor, né? Então, em algum momento tem prazer, em outro tem dor. Em algum momento sempre vai oscilar entre essas duas coisas. Então, o prazer ele não é perpétuo, ele é sempre transitório. E bom, as culturas mais conscientes já sabiam disso. E por último, a maior parte das culturas que inclusive entronizam uma parte espiritual, dizem que a negação do prazer pode levar ao crescimento espiritual. Não significa que isso é igual ao crescimento espiritual, mas pode levar. Então, você abdicar muitas vezes é que nem a execução do jejum. Então, o jejum, dentro do conceito judaico-cristão, é algo que, em apreciação a Deus, você consegue ter um crescimento espiritual, porque você não está ali fazendo uso de certas coisas que, para o corpo, são consideradas prazerosas. Então, esse conceito, né, vamos dizer assim, de utilização do prazer como algo desmedido, descabido, atualmente levou a uma extensão básica desse próprio conceito do prazer recompensador, né? Então, se a gente vê, por exemplo, no comportamentalismo, no behaviorismo, né? Com o Skinner, a gente vai saber que o prazer ele é como se fosse um gatilho ali para que você saiba que aquilo foi algo correto, né? Então, se você recebeu um prazer,
necessariamente aquilo é algo correto, necessariamente aquilo é algo bom. Mas isso é um conceito muito animalesco, né? Então, vai levar inevitavelmente a determinar fins e motivações para uma possibilidade gratuita de sucesso, ou seja, por sorte. Então, você geralmente não vai saber de onde veio ali o estímulo de gratificação ou de recompensa. Porque a partir do momento em que você recebe, você já sabe que está certo. Então, esse conceito meio animalesco de determinar o próprio prazer como uma benignidade em si mesma, ela não é um traço da virtude humana. Muito pelo contrário, ela é um traço ali de mecanicismo organísmico, né? Então, se a gente for fazer uma séria consideração aqui, tem muito que a gente vai ter que retirar, né, de todo esse conceito de prazer que eles vão dando para nós. A gente sabe que o labor, ele é algo que traz ao sucesso, né? Ele traz o sucesso. Então, vamos dar um exemplo aqui bem básico, bem simples de um jogador de futebol. Os torcedores eles veem o gol que o jogador de futebol fez como algo que, por assim dizer, até pode ser considerado como uma sorte, meio arbitrário, meio aleatório. Por isso que eles veem o jogo de futebol quase como algo que não se pode prever os resultados. E por não poder prever os resultados, mesmo que você não tire ali todo o trabalho que o jogador de futebol teve, aquele gol ele parece sendo enviado dos céus, né, para trazer a felicidade do torcedor, né, que garante inclusive o sucesso no fenômeno daquele gol que ocorreu. No entanto, o jogador de futebol sabe que ele treinou muito para fazer aquilo e que muitas vezes também existem alguns determinados acordos dentro do próprio meio futebolístico que determinam resultados. E agora mais com as casas de apostas, daí tá mais do que claro que existe um determinado tipo de indústria por detrás que vai manipulando esses resultados, né? Então, não existe muito aleatoriedade dentro desse conceito, tá? É tudo ou esforço ou combinado, né? E a abstração, né, dessa função nos jogos, ela causa a longo prazo a depreciação, a esfera de empenho do ser. Então, ele vai querendo se empenhar menos em fazer as coisas, né? Similar àquelas que vemos em jogos cujas recompensas materiais são fortuitas a uma ocasião de esforço único e simples, como a aposta, né? Então você vai apostar na loteria. Você só faz uma fezinha ali e pronto, milhões estão na sua conta. Bom, esse conceito, ele é um conceito de gratificação sem trabalho, né? E é claro que isso daí pode ser muito bom. Inclusive, depois eh, eu vou colocar aqui para vocês uma frase do livro do David Linden, A Origem do Prazer, que eu já mencionei anteriormente em outro vídeo, acredito, mas eu vou trazer novamente para vocês, né? Então, já deixa eu colocar aqui para vocês. Hum, esse conceito aqui, né? Que nem a gente pode observar aqui no A Origem do Prazer, esse livro, é uma frase do Mark Twain, né? Então, essa frase do Mark Twain, ela diz assim: achar um real ou um dólar, né, na rua é uma satisfação maior do que do que os 99 dólares pelos quais você precisou trabalhar. E o dinheiro ganho no jogo ou no mercado de ações é sentido da mesma forma pelo coração. Então, o David Linden, aqui que está escrevendo o livro, ele usa essa frase do Mark Twain para mostrar como um dinheiro ganho ele é sentido muito mais fortemente como prazer no cérebro pelo dinheiro que é trabalhado. Então, parece que quando você trabalha, você já retira uma determinada medida daquele prazer, faz com que ele seja conquistado e ele acaba não sendo tão bom assim. Bom, será que isso daí é um dos motivos pelos quais as pessoas buscam tanto prazer descabido? Vamos ver. Então, aí o que ele está dizendo para nós aqui, o David Lind, né? Então, como alguém aprende a gostar de jogar? O modelo sustenta que a recompensa inicial é crucial. Se você nunca jogou antes e se senta no cassino para jogar algumas partidas de 21, você pode perder as 5 primeiras partidas, se frustrar e nunca mais voltar. Então, isso daí é uma coisa real, tá? Se você perder já logo de início, aquilo te frustra de uma maneira que você não vai querer mais jogar, né? Então você fica só com associações negativas, perder dinheiro com o jogo. E dessa forma, tem menos chance de voltar a jogar, né? Não estou dizendo que não vai voltar a jogar, mas tem menos chances, né? E ou você pode ganhar uma partida ou duas logo de cara, reforçando positivamente o comportamento de jogo, né? Então, vai reforçar ali porque você ganhou logo na primeira, na segunda ou na primeira, na segunda, por aí vai, né? Então, essas primeiras vezes elas são essenciais para firmar ali também algum tipo de impressão positiva em relação
com relação ao próprio jogo ou à jogatina, né? Então, um subconjunto de pessoas obtém uma descarga pequena, porém observável de prazer com esse sucesso inicial, o que aumenta as chances de desenvolver o vício em jogo à medida que busca cada vez mais estimulação para atingir um ponto de controle de prazer, né? Então, elas querem ter uma constância em ganhar para ter esse prazer quase como de maneira contínua, né? E esse modelo ele parece muito correto, no entanto, ele não está totalmente correto, tá? Então ele diz aqui, apesar desse modelo parecer razoável, ele provavelmente está incorreto ou incompleto. Muitas pessoas que gostam de jogar ou até desenvolvem o vício em jogo não tiveram uma experiência de ganho inicial. Então isso é um pouco curioso, né? De forma similar, a grande maioria dos jogadores compulsivos de loteria, para dar apenas um exemplo, nunca ganhará o grande prêmio, mesmo depois de passar a vida inteira jogando. Um modelo alternativo elaborado recentemente com base em experimentos com macacos e ratos sugere que o nosso cérebro é configurado para considerar determinados tipos de incerteza prazerosos ou recompensadores, de acordo com a terminologia da neurociência cognitiva. Então, assim, a incerteza no ganho, ela também pode ser considerada como um estímulo prazeroso. Então, é por isso que as casas de aposta provavelmente têm ali um grande estímulo para continuarem ou até mesmo para subverter leis do nosso próprio país para que a gente acabe dando espaço para isso dentro do nosso habitat aqui natural, né? Nosso país cheio de excentricidades, e essa é mais uma delas, né? Então tem figuraças aí, pessoas muito importantes apoiando as casas de aposta, sabendo que a aposta muitas vezes pode destruir uma vida de uma pessoa, né? E por que que isso acontece? Isso acontece porque, primordialmente, o prazer descabido, o desmedido, ele tem sido não somente apoiado, mas ele tem sido não somente neutro, né? Mas ele tem sido apoiado e até mesmo intensificado, inflamado dentre todos os brasileiros. Então, a gente já vê conceitos como jogar no bicho, fazer ali uma fezinha na loteria, e tudo isso parece uma coisa muito inocente, mas no final das contas, isso move um grande montante de dinheiro que nunca está em acesso nunca está ao acesso da população. E por que que isso acontece, né? Se as pessoas elas se focassem primordialmente em trabalhar para obter os seus lucros, elas não gerariam lucratividade para pessoas que são intermediários de coisas como essa, de casas de aposta que, sinceramente, trabalham mais com o sofrimento das pessoas que perdem do que com o prazer das pessoas que ganham. Então, o que eu tenho aqui de ponderação final para isso é que cada vez mais a moralidade ela é retirada da satisfação humana, né? Sendo substituída pelo prazer imediato. Mas pior ainda, o prazer ele está sendo afastado de um referente real, sendo elevado a uma abstração que nem pode indicar virtude ou merecimento efetivo. Então, assim, se você está fazendo uma aposta ali na Bet, por exemplo, cara, isso daí é algo que não tem sentido nenhum, não tem uma eficácia, não tem um método, não tem absolutamente nada consistente que te fará obter aquilo com uma espécie de rotina, por exemplo, não é um trabalho, não é nada louvável, por assim dizer também. É como a tomada oportunista por pequenos e grandes prazeres que nada tem a contribuir numa continuidade da alma ou a longo prazo na mente e no espírito. Então, assim, as pessoas se esvaziam completamente, fazendo ali com que novamente, né, o materialismo ou com que o capitalismo, esse consumismo um tanto inflamado consiga tomar ali as proporções da própria vida da pessoa. No entanto, a alma, o espírito da pessoa começam a ficar vazios também, simplesmente com a necessidade que ela tem de ganhar aquilo que vai proporcionar para ela prazer, porque a gente sabe que o dinheiro ele é um propiciador de prazer, né? Com dinheiro você consegue fazer tudo no mundo, quase tudo, eu digo, né? Porque muitas coisas o dinheiro não compra, mas essas pequenas coisas que o dinheiro não compra são as mais valiosas. Então, os dons do espírito, as maravilhas ali do espírito e da mentalidade, da sabedoria humana, isso daí nada, nenhum dinheiro pode comprar no mundo. No entanto, se você faz uma aposta ali, muitas vezes você tem uma chance de ganhar dinheiro, né? E esse dinheiro de graça, ele pode ser muito mais valioso em termos ali neurofisiológicos, né?
dos hormônios cerebrais, dos neuropeptídeos que estão rodando ali, da dopamina, serotonina. Isso daí faz muito mais sentido do que você trabalhar para ganhar dinheiro. Então, hoje em dia, quem quer trabalhar para ganhar dinheiro, quando um jovem ali de 12 anos de idade faz vídeos no YouTube falando que é só você apostar no mercado de ações que você vai ficar milionário, né? Então, tem muitas pessoas que compram esses cursos e que entram nesses tipos de jogatina, porque assim, mercado de ações também é uma jogatina, por assim dizer. Se você não tem um método, se você não sabe exatamente o que você está fazendo, é como se você estivesse investindo dinheiro em nada, entende? E quem está ganhando dinheiro são essas pessoas que muitas vezes utilizam desses ícones, né, que são crianças ou nem têm conhecimento da área, mas eles são inflados, né? Essas crianças elas são infladas desse conhecimento por terceiros para que sejam apenas uma imagem de que aquilo é fácil, de que aquilo é louvável, inclusive, de que você está perdendo tempo enquanto você está trabalhando. Mas a dignidade está no trabalho. Então, nós precisamos saber também qual que é o momento de reconhecer o que é virtude e o que não é virtude. E tudo que é relacionado à aposta, com prazeres descabidos e com tudo aquilo que é imerecido, por assim dizer, não tem vinculação nenhuma com a virtude humana e é muito reprovado pelos filósofos antigos e até mesmo por todos aqueles que têm um sério intelecto, uma séria ponderação com relação à realidade em que vivem, né? Sabem também que estão prejudicando o meio e a própria sociedade, né? Então a sociedade ela acaba se tornando uma sociedade de bárbaros, né? Que buscam prazer e que passam por cima dos outros para obter esse prazer, não se preocupam com os outros, não acabam não seguindo os mandamentos crísticos e só buscam todos esses essas questões que o mundo tanto tenta entregar para nós, sem uma ponderação, sem que a gente tenha minimamente um escrutínio a respeito disso, né? Então, é isso que eu venho trazer para vocês hoje, como essas casas de aposta têm explodido aqui no Brasil e de maneira completamente desregrada também. Nem sei como isso daí acabou chegando ao ponto onde está. Em um dia, em um simples dia, você pode ligar a TV ou ver um vídeo no YouTube e já está ali sendo colocado propagandas de casas de aposta para você, sendo que aparentemente no Brasil era proibido isso, né? Então, como que não se tornou mais proibido isso, né? Como que o Brasil se tornou Las Vegas, né? A gente não está entendendo mais o lugar onde a gente vive, porque tudo está saindo dos padrões que a gente encontra dentro da moralidade antiga, né? Dos povos antigos, das tradições antigas que verdadeiramente priorizam pela virtude humana e pela sapiência, né? Que priorizam pelo conhecimento das verdadeiras causas de prazeres que mais se assemelham a satisfações, como a satisfação de você saber que você está fazendo um trabalho digno, ganhando exatamente aquilo que você merece com o seu próprio trabalho, né? Então todo o valor que ele é imerecido, que ele é acrescido sobre aquilo que verdadeiramente deveria ser ganho, ele já está sendo um desserviço à nossa humanidade, né? Então, não é à toa que a gente tem ali pessoas que são podres de ricas fazendo absolutamente nada da vida, né? Bom, mas é isso, nem mesmo pensando, né? Porque os seus pensamentos, às vezes, elas trazem para nós como se fosse algo caído do céu, só que, como eu disse, parece mais algo que foi puxado do próprio inferno para corromper e desvirtuar as pessoas nesse mundo, né? Então, esse é um vídeo bem agressivo que eu trago para vocês aqui, no entanto, ele não deixa de ser verdade, né? Então a gente tem que analisar e ponderar muito todos os tipos de prazeres que a gente vai consumindo, se a gente tem algum tipo de prejuízo, né? Tanto em relação ao nosso próprio corpo, como em relação à nossa mente, ao nosso espírito, e até mesmo prejudicando terceiros ou prejudicando a sociedade, fazendo com que ela caia ali em determinadas malhas que são rotativas e que sempre vão causar prejuízos, né? Então, se você tem uma casa de apostas, obviamente, ela está gerando muito mais infortúnios e desgraças do que prazeres que um ou outro vai ali de maneira descabida poder aproveitar às custas dos outros, né? Então, isso é quase como um tabu hoje em dia, né? Se as pessoas falam disso, provavelmente vão incomodar muita gente, mas eu também não estou me importando muito com isso, tá? Então, é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.